Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quem está aqui nos visitando, levanta assim suas mãos para a gente conhecer. Acende um pouquinho as luzes aí, só para poder ver o povo. Cadê? Aqui tem um jovem, Deus abençoe aqui também. Lá atrás um casal, Deus abençoe vocês. Aqui também tem uma moça, lá atrás um casal. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês já ganharam o brinde já? Já ganharam? Ganharam não? Levanta as mãos assim. Ganhou não? Um mimo, né? Mimo é coisa de mulher. Homem fala brinde. Se o homem chegar do meu lado e falar mimo, eu vou desconfiar dele. É brinde, tá? Cadê? Levanta as mãos. Ali, ó. Leva lá para ela, fazendo favor, vai levar lá, ó. Tá bom? Vai te dar um brinde para você e um mimo para sua namorada aí, tá bom? Isso. Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei sabendo hoje que pela manhã o negócio foi quente, né? Diz que uma mulher linda pregou aqui hoje. Pena que eu perdi. Não deu para eu vir. Diz que a mulher é linda, né? Ainda bem que é minha esposa. Falar assim, porque senão a pessoa vai desconfiar. Falar assim, o que esse cara está falando, né? Amém, irmãos? Abra comigo aqui, fazendo favor. Segundo livro de Reis. Capítulo 3. Coloque na tela para a gente ler todo mundo junto. Verso 15 em diante. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. 2 Reis 3, 15. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água. E vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Curva a sua cabeça e ora comigo no nome de Jesus. Pai, nós queremos render graças ao Senhor, porque nós sabemos que Teu Espírito está aqui no nosso meio, Pai. O Senhor falou aqui conosco através dos louvores. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui foram alcançadas. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor continuará lá falando através da Sua palavra revelada, Senhor. Pai, estou aqui somente como um instrumento nas Suas mãos, para que o Senhor possa usar, Pai. E através, Senhor, de mim, Pai, pessoas possam ser alcançadas, Senhor. A Sua palavra revelada e plena sobre os nossos corações. Pai, eu te peço no nome de Jesus. Eu não sei como meu irmão, minha irmã entrou aqui nesta noite, mas Tu conheces o coração. O Senhor sabe a necessidade, a preocupação de cada um deles, Pai. Pai, no nome de Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa confortá-los, Senhor. Que possam tirar do lugar que eles estão, Pai. E que eles possam, Pai, entender que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós oramos, Pai, e entregamos tudo nas Suas mãos, no nome de Jesus. Amém? Nós lemos um texto aqui, 2 Reis. Eu não sei se todo mundo conhece essa história. E o que acontece aqui nessa narrativa de 2 Reis, capítulo 3? Tinha um reino que estava em dívida com Israel. O rei de Moabe, ele devia a Israel. E todo mundo que tem essa dívida quer receber de uma forma ou de outra. Eu tenho algo para receber e quero receber. Todo mundo aqui, eu acho que tem alguma coisa para receber e talvez você não vai abrir mão porque você tem a certeza que aquilo que você tem para receber é direito seu. O rei de Israel queria receber os seus tributos, queria receber o acordo que havia feito
com o rei de Moabe. E aí ele resolveu cobrar, ele falou, preciso ir lá para poder cobrar ao Moabe, de que uma forma ou de outra ele vai ter que me ressarcir, ele vai ter que colocar suas contas em dias, ele vai ter que acertar comigo, eu não sei de que forma que ele vai acertar, mas eu vou cobrá-lo. E quando ele tem em mente de ir cobrar a Moabe, ele chama com ele o rei de Judá, para ir junto. E o rei de Judá fala, não, onde você for eu vou, meus cavalos são seus cavalos, os meus guerreiros são seus guerreiros, as minhas espadas são as suas espadas, então se for necessário, nós irmos para a guerra, nós vamos para a guerra. Isso é a Bíblia que fala. E eles se prepararam literalmente para ir para a guerra, para poder receber aquilo que era devido. E não só o rei de Judá se juntou com o rei de Israel, mas o rei de Edom também se juntou a ele. Então agora não era só mais um, não era só dois, agora eram três. Os dois assumiram a mesma responsabilidade que aquele outro rei tinha, o rei de Israel. E aí a gente vê que as grandes amizades se constroem em meio a dificuldades. As grandes amizades se constroem em meio a guerras. As grandes amizades se constroem em meio a lutas, em meio a batalhas. Eu estou falando aqui com aquele que é o verdadeiro amigo, aquele que está pronto a comprar a sua briga, se necessário for ir para a guerra, e levar os seus cavaleiros, levar os seus cavalos, levar toda a sua guarda, para poder defender aquilo que ele está proposto a defender. A Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Às vezes você tem uma intimidade tão profunda com alguém que você não tem com o seu parente, porque aquela amizade é uma amizade leal, uma amizade fiel. Pessoas que não querem estar acima de você ou à frente de você, mas querem estar andando lado a lado com você. Pessoas que, se puder, ela te coloca para cima e não te puxa para baixo. Mas pessoas que estão dispostas a guerrear a sua guerra. Pessoas que estão dispostas a comprar a sua briga e com você até o final. Aqueles reis se juntaram ao rei de Israel e foram comprar aquela briga. Só que a Bíblia vai falar que eles, quando eles iam para a guerra, eles tomaram um caminho do deserto. E o deserto a gente sabe que não é boa coisa. Tomaram uma decisão de ir por um caminho, que esse caminho passava pelo deserto. Você vai perceber que a Bíblia vai falar que eles decidiram ir pelo deserto. Nem todo deserto que você está passando foi Deus que te colocou. Grandes desertos que nós passamos, nós vamos com as nossas próprias pernas. Porque foi uma decisão daqueles reis passarem pelo deserto. Às vezes nós passamos por situações, por tribulações, porque nós resolvemos passar por um lugar que nós não deveríamos passar. Andar no caminho que nós não deveríamos andar. Mas eles decidiram passar pelo deserto. Toda escolha tem uma consequência. Tudo aquilo que eu escolho para a minha vida, lá na frente eu vou colher aquilo que eu escolhi. E eles escolheram passar juntos pelo deserto. E nós sabemos que todos nós que estamos aqui, quando nós vamos planejar alguma coisa, nós fazemos cálculo. Sim ou não? Se você for viajar, você vai fazer cálculo de quanto que você vai gastar de gasolina, de alimentação, de hospedagem, você faz um cálculo. Para quê? Para que você não fique sem dinheiro no meio da estrada. Você vai fazer uma festa, você vai convidar 100, 200 pessoas, você vai fazer um cálculo de quanto refrigerante, quanto salgado, quanta carne que você vai comprar, você vai fazer cálculo. Geralmente quando a gente sai daqui, alguns irmãos, a gente vai ali para o Maracanã. Aí a Lanzinha às vezes sempre me pergunta, ô Marlon, quantos quilos de carne? Aí eu falo, depende, se Josué e Daniel vier, é um quilo diferente. Se Daniel e Josué não vier, é menos carne. Brincadeiras à parte, irmão, mas são cálculos que a gente faz no nosso dia a dia. E aqueles homens também fizeram cálculo para ir para aquela guerra.
Só que a Bíblia vai falar que no meio do deserto a água acabou. Percebe que agora os três estão no deserto e sem água. E a Bíblia vai falar que aonde eles param no meio do vale. É por isso que às vezes quando você pergunta ao irmão, você fala assim: irmão, como é que está a sua vida? Fala: irmão, eu estou no vale. Estou na prova, irmão, estou no vale. Quando ele fala que ele está no vale, significa que as coisas não estão bem para ele. E aqueles homens passaram no meio do deserto. Quando eles chegaram no vale, a água acabou. E agora você imagina, irmão, um monte de cavaleiro, um monte de soldado, um monte de homem sem água. Água é vital, irmão. Água é necessário para o nosso corpo. 70% do nosso corpo é água. Nós podemos ficar 3 dias, 4 dias sem se alimentar, mas sem água nós não conseguimos ficar. Só que aqueles homens não tinham a opção de retornar para casa. E eles também não tinham a opção de avançar. E agora? Quem irá nos defender? Não é o Chapolin Colorado, pode ter certeza. Só que o rei de Israel fala o seguinte, ele fala: olha, Deus nos trouxe para este lugar para que nós morramos, para que nós passamos vergonha, para que o povo de Moabe venha nos matar. Se a gente for ler o verso anterior, nós vamos ver que eles decidiram guerrear. Eles decidiram passar pelo deserto. Eles calcularam mal aquilo que eles iam levar. E agora, o que o rei de Israel faz? Transfere a culpa para Deus. Tem muita coisa que às vezes não dá certo na nossa vida, que nós calculamos errado demais. Planejamos errado demais, pensamos numa coisa e dá outra coisa. E aí você atribui o seu erro, a sua falha de cálculo a Deus. E você fala: Senhor, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade? Sendo que você resolveu andar por esse caminho, sendo que você resolveu calcular mal o seu trajeto, e agora você quer culpar a Deus. O rei de Israel falou assim: Deus nos trouxe para este lugar. Deus nos trouxe para um lugar de vergonha, onde nós vamos morrer. Porque agora nós estamos sem água, nós não temos como voltar, nós não temos mais como prosseguir, os animais estão sem água, os soldados estão sem água, e agora o que nós vamos fazer? Atribuir a culpa a Deus? Você sabe o que acontece com a gente, irmão? Muitas das vezes, nós transferimos a culpa que é nossa para uma outra pessoa. Nós não temos, às vezes, a hombridade de falar assim: não, eu errei. O erro foi meu. Eu estou vivendo isso aqui porque foi uma escolha, foi uma decisão que eu fiz. E não atribuir a outra pessoa e muito menos a Deus. Se tem uma pessoa que não tem culpa, irmão, é Deus. As coisas estão acontecendo na minha vida. Mas eu vou sair, eu vou largar o evangelho, eu vou largar a igreja, eu vou sair, sabe por quê? Porque Deus não está olhando para mim, Deus não está me vendo. É muito fácil, irmão, a gente tomar uma decisão atribuindo a essa situação a outra pessoa. É muito fácil a gente tomar uma decisão jogando e transferindo a culpa para uma outra pessoa, ao invés de assumir a culpa e recomeçar. E assumir a culpa e falar assim: não, eu errei e vou recomeçar, e agora Deus vai entrar, e Deus vai calcular aquilo que eu não calculei, e agora vai dar certo. Porque nós erramos mesmo no nosso cálculo. Muitas das vezes nós erramos, mas nós não podemos atribuir a culpa a quem não é devida. Só que, enquanto o rei de Israel atribui a culpa a Deus pela a situação que eles estavam vivenciando, o rei de Edom não fala nada. Ele se omite, é como se ele falasse assim: rapaz, eu vim aqui, mas a Bíblia não fala isso, eu que estou conjecturando. Ele não fala nada, mas talvez no pensamento ele fosse: rapaz, eu vim aqui ajudar um amigo, eu me lasquei. Não vou falar nada, vou ficar quietinho aqui para ver como é que vai desenrolar isso aí. Um atribui a culpa a
Deus, e o outro se omite. Só que o rei de Jerusalém, melhor dizendo, o rei de Judá, ele tem uma ideia, ele fala assim: olha só, nós estamos um número muito grande aqui, será que não tem um profeta de Deus aqui? Será que não tem um homem de Deus aqui neste lugar? Um transfere para Deus, o outro se omite, culpa a Deus, o outro se omite, e o terceiro ele quer transferir aquela responsabilidade para uma outra pessoa. Porque Deus não está falando com o rei de Israel, Deus não está falando com o rei de Edom, Deus não está falando com o rei de Judá. Nós precisamos agora ter uma solução. Será que não tem profeta no meio desse povo? Será que não tem ninguém para se levantar, alguém que tem intimidade com o Pai, para nos tirar dessa situação? Ainda que nós erramos, ainda que nós passamos pelo caminho errado, ainda que nós estamos no vale, ainda que nós estamos com sede, mas será que não há profeta que nos dê um direcionamento da parte de Deus? Aí falaram para ele: ó, tem um rapaz aí, hein? O menino é bom. Qual que é o nome dele? Eliseu. Manda chamar. Rapaz, eu fico imaginando Eliseu. Talvez assim, se fosse eu, irmão, eu seria debochado. Ia chegar: ei, beleza? Alguém me chamou aí, está precisando de mim? Eu ia chegar desse jeito, irmão, salto alto. Ia chegar chegando. E Eliseu chega. Aí o rei de Judá fala assim: ô jovem, você é profeta? Rapaz, dizem que eu sou. Deus fala com você? Rapaz, às vezes fala. Deus revela, às vezes Deus revela. Rapaz, nós estamos numa situação aqui que a água acabou. Ele falou assim: eu estou sabendo, eu estou junto. Nós estamos tudo junto. Eu vi que a água acabou, o povo está desesperado. Mas e aí? O que você tem para falar? Nada. Por que você não tem nada para falar? Porque Deus não falou nada. Você não tem nada para falar? Não tem nada para falar, não, mas o povo está morrendo de sede. Ele falou: também estou com sede, mas Deus não falou nada. Por que eu vou inventar algo para você? Eu só vou falar aquilo que Deus mandar eu falar, mas se Deus não mandar falar, irmão, eu vou ficar quieto e nós vamos perecer. Mas ele tinha intimidade com Deus. Deixa eu te falar um negócio, irmão. Quem tem intimidade com Deus, uma hora ou outra, Deus vai te responder. Aquele que tem intimidade com Deus, irmãos, eu não sei o momento que você está vivenciando, Deus vai te responder. Vai, irmão. Eliseu falou: Deus não falou nada, não estou sentindo nada, nem um arrepio, nada, mas eu tenho um créditozinho com ele. Então use esse crédito, irmão. Eliseu falou assim: ó, traz os arpeiros, traz os músicos. Imagino eu, irmão, que os reis olharam assim e falaram assim: rapaz, você está de brincadeira comigo, nós estamos precisando de água. Nós não estamos precisando de músico, nós estamos precisando de água. Ele falou assim: eu sei que nós estamos precisando de água, mas o momento agora não é a água. Você está preocupado com aquilo que vai te saciar agora. Deus tem algo extraordinário através daquilo que você está precisando. Mas profeta, nós queremos água. Eu sei, irmão, que você quer água. Mas se você me chamou, então deixa eu fazer do meu jeito. O pouquinho de intimidade com Deus que eu tenho, agora eu peço que chame os músicos, chame os arpeiros. Parece que Eliseu leu o Salmo 22, se eu não me engano o verso 3, que diz que Deus habita em meio dos louvores. Aqueles homens até então não tinham ouvido a resposta de Deus, mas Eliseu falou assim: traz os músicos,
traga os músicos. E a Bíblia vai falar que quando aqueles homens começaram a tocar, o poder de Deus veio àquele lugar. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? A Bíblia vai falar que até então não tinha nada de Deus. Nada de Deus. Se você for ler todo o capítulo, você vai ver que Deus não aparece em lugar nenhum. Quando eles saíram, eles não pediram a direção de Deus. Eles quiseram ir por conta deles. Quando eles tomaram o caminho do deserto, eles não pediram autorização de Deus. Quando eles calcularam aquilo que eles iam levar ou deixar de levar, eles não perguntaram a Deus. Deus não estava ali em momento algum. Mas quando Eliseu fala para chamar os arpeiros, para chamar os músicos, a Bíblia vai falar que o poder de Deus veio sobre aquele lugar. Ou seja, se o poder de Deus veio sobre aquele lugar, não estava, mas precisou as harpas começarem a tocar. Você vê que coisa linda, né? Você lembra de Davi? Quando Saul estava atribulado, endemoniado, quem que eles chamavam? Quem que eles chamavam? Davi. Davi não pregava para Saul. Davi não levantava a voz para Saul. Davi não perguntava o que Saul precisava, o que ele queria, mas Saul dedilhava a sua harpa. E a Bíblia fala que os demônios de Saul saíram. Presta atenção, irmão. Deserto, vale, sede, não tenho mais como voltar atrás e não tenho mais como prosseguir. Deus precisa entrar com uma providência. Então Eliseu fala: abre a boca e cante ao Senhor, adore ao Senhor, porque a água Ele vai prover. A ordem é: adore ao Senhor. A ordem é: louvem a Deus. Quando aqueles homens entenderam isso, irmão, quando aqueles homens entenderam, aí sim veio a palavra do Senhor. Primeiro, você adora. Primeiro, você dá honra a quem tem honra. Primeiro, você dá glória a Ele. Primeiro, você se humilha e se entrega a Ele. Primeiro você louva ao Senhor, depois você vai ouvir a voz dEle. Aí o que diz aqui, verso 15, já vou terminar. Bota aqui para mim, fazendo favor, que eu estou ceguinho, não estou enxergando nada ali, irmão. Coloca aqui para mim, fazendo favor, verso 15. 2 Reis 2, 3, 15. Olha só. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. 16. E disse-lhe, olha só: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas, aonde? No vale. Ô irmão, deserto, vale, com sede. Depois da adoração, Deus responde. Deus fala o quê? Cavem muitas cisternas. Vou conjecturar com vocês aqui. Suponhamos que Deus falasse assim para Rompendo em Fé hoje, falasse: ó, vocês vão começar a cavar cisterna a partir de agora. Só que algumas pessoas iriam cavar segundo a sua força, o seu esforço, a sua habilidade. Outros iam cavar um pouco mais, um pouco menos, mais larga, menos larga. Cada um ia cavar do seu jeito. Ali era como se Deus estivesse falando assim: ó, cada um cave segundo a sua fé. Cada um cave segundo aquilo que você está proposto a receber. Cavar cisterna, irmão, em meio ao deserto, dá trabalho. Cavar cisterna em meio ao deserto, ela cansa. Cavar cisterna em meio ao deserto dá muito trabalho. Só que eles receberam uma ordem de Deus, através do profeta Elias: cavem cisterna para vocês.
Cavem cisterna para vocês. Cavem cisterna para vocês. Cavem cisterna para vocês. Verso 17. Olha o que ele está dizendo no verso 17. 17. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nenhum, nem chuva. Olha só. Presta atenção nisso aqui, irmão. O profeta é usado por Deus e manda cavar a cisterna. Só que logo depois Deus fala assim, ó, não vai ter vento. Tem vento e não tem chuva. Presta atenção, irmão. Por que eu estou cavando então cisterna se não vai ter vento e não vai ter chuva? A previsão ali no texto era que não teria água. A previsão ali é que não haveria providência. Era uma previsão. É igual a previsão do tempo. Vai chover, quando você vê não chove nada, aquele sol quente. É uma previsão. Você vai no médico, o médico fala assim, ó, tá ruim para você, vai morrer. É uma previsão. Ei, a porta de emprego está assim, o cara fala assim, vou ver se eu pego o seu currículo aqui. É uma previsão. A previsão, ela não traz nada de concreto. Ela só prevê mais ou menos aquilo que você está olhando, ou está querendo. É uma previsão. Mas a ordem era, canta e cave. Canta e cave, canta e cave, adora e cave, adora e cave. Não importa se a previsão não era para água, não importa se a previsão não era para chuva, a ordem era cantar e cavar. Canta e cava. Porque não adianta, irmão, eu ficar no meio do deserto, culpando A, culpando B, por que eu estou aqui, por que eu parei nesse vale, por que eu estou com sede, não tenho como voltar, não tenho mais como prosseguir. A ordem é cantar e cavar, adora e cave. Adora e cave. Aí ele diz, ó, pois assim diz o Senhor, vocês não verão nem vento e nem chuva, sem previsão. Diferente do profeta Elias. Você lembra do profeta Elias? Que mandava o moço lá, vê lá se tem chuva. Tem não, volta lá, tem não, volta de novo, tem não. No outro dia ele volta e fala assim, ó, estou vendo uma nuvem, do tamanho da mão do homem, vejo sinais. Ali tinha sinal. Falou, ó, diz Acabe que a chuva vai descer, porque o sinal está vindo. Aqui não tinha previsão. E ele diz aqui, ó, contudo, este vale ficará cheio de, olha só, irmão, a previsão era incerta, mas logo depois ele dá uma certeza, ó, esse vale vai ter água, e se você não cavar, querido, não tem água para você. Se você não se esforçar e fazer a sua cisterna, não vai ter água para você. Mas se sua fé for pequena e você fazer uma cisternazinha pequenininha, é só aquela quantidade de água que você vai receber. Se você fizer uma cisterna média, você vai receber um pouco mais do que o seu vizinho. Mas se você, meu irmão, trabalhar, independente das consequências, independente do sol ardente, independente do cansaço, se você continuar cavando, quanto mais você cavar, mais água terá na sua cisterna. Mais água terá na sua cisterna. Pode aplaudir o Senhor. Já vou terminar. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Ô irmão, a situação era crítica. Imagina você, irmão, numa situação, você olha para um lado, olha para o outro e não tem solução nos olhos humanos. Você fala, que vale que eu me meti, que deserto que eu entrei, que situação é essa que eu fui me enfiar?
E aí a gente aprende com aqueles 3 reis, não adianta culpar a Deus, não adianta se calar, e não adianta querer transferir para outra pessoa. Mas quando a ordem de Deus vem sobre a nossa vida, ainda que não tenha previsão, obedeça, porque a provisão de Deus vai chegar. Aqueles homens acreditaram, mas também estava numa situação complicada, tinha que acreditar mesmo, não tinha para onde ir. Aí o que acontece aqui, bota no verso 18 aqui, fazendo um favor, não tira não, que eu estou cego, eu não estou enxergando nada, irmão, nada. Fazer outro óculos para mim. Olha o 18, ó. Mas para o Senhor, isso ainda é. Ô irmão, presta atenção. Você consegue entender a dimensão dessa frase? Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Você sabe qual era a necessidade daqueles homens? Era o quê? Era o quê? A necessidade daqueles homens era água. Eles queriam saciar a sede, encher seus cântaros e continuar seguindo o trajeto para ir para a guerra, para ir para a batalha. Essa era a visão deles. Mas eles, pela adoração deles, pelo louvor que eles estavam entoando a Deus, e pela obediência deles em cavar as suas cisternas, para que Deus pudesse encher aquelas cisternas e eles pudessem se saciar, não só eles, mas seus soldados, os seus animais. Aí ele diz aqui, ó, mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também entregará o Moabe nas suas mãos. Já vou encerrar. Irmãos, quando eles recebem essa palavra, e Deus fala para eles, ó, vocês vão adorar, vocês vão cavar. Verso adiante vai dizer o seguinte, que amanhã, quando vocês acordarem, está no texto, vocês verão as águas correndo e enchendo suas cisternas. Mas hoje, vocês cantam. Hoje, vocês cavam. Deixa que amanhã eu cuido. Sabe o que Deus está falando para a gente aqui, irmão? Viva hoje. Adore hoje. Cave hoje. Porque amanhã a provisão de Deus vai estar sobre a sua vida. A Bíblia vai falar que o choro pode durar uma noite inteira. A noite toda você pode chorar por algo que está acontecendo na sua vida, mas ele afirma que amanhã, pela manhã, sabe o que Deus está falando para mim e para você, irmão? Durma em paz, mas continue adorando, continue cavando, porque amanhã ele vai providenciar. Amanhã Deus vai entrar com a providência e você vai ver o resultado daquilo que você fez no dia anterior, da sua adoração, da sua obediência. Quando você amanhecer, você vai ver a solução entrar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. A Bíblia vai falar que quando aqueles homens acordaram, eles viram as águas descendo e enchendo todas aquelas cisternas. E agora o mais legal, irmão, eles estavam indo para onde que eles estavam indo? Para a guerra. Só que Moabe ficou sabendo que eles estavam indo também. Algum X9 entregou. Moabe falou assim, eu vou pegar eles na reta. Só que quando Moabe chega com todo o seu povo em cima de uma montanha, e eles verem aquelas águas correndo, para eles era um sangue. Eles lá de cima olhando, falaram assim, nossa, é um mar de sangue. Sabe o que aconteceu na cabeça de Moabe? Aqueles 3 reis lá, eles se mataram entre eles. Eles se guerrearam entre eles lá e se mataram. Deixa eu te falar um negócio aqui, irmão. Quando Deus te entregar a sua bênção, até o inimigo ficará confundido com aquilo que Deus tem para você.
Quando Deus derramar sobre a sua vida, irmão, aquilo que Ele tem para derramar, nem o inimigo vai entender o que está acontecendo, mas não é para ele entender mesmo não, é para você viver aquilo que Deus tem para você. É para você viver aquilo que Deus tem para você, irmão. Deus não só saciou a água, mas Ele falou: isso é muito pouco para vocês, o que vocês me pediram é muito pouco. Eu sou um Deus de derramar muito mais sobre a vida de vocês. Vocês só me pediram água, mas não vou providenciar só a água, mas eu vou providenciar a vitória contra os seus inimigos. Aquele que se levantar contra o meu povo, eu vou providenciar a vitória sobre vocês. Se coloca de pé no nome de Jesus. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Grave isso no seu coração nessa noite. E vá embora com isso na sua cabeça no nome de Jesus. Independente do que você está vivendo, daquilo que você está passando, do vale que você está vivenciando, da situação, dos problemas, não me importa. Não importa. Deus está falando para mim e para você hoje: adore. Somente adore, não se culpe, porque nesse lugar que você está, você mesmo se colocou. Não se culpe, não transfira para ninguém, muito menos para Deus. Somente adore, somente adore, somente adore ao Senhor e continue cavando a sua cisterna, independente do esforço, independente do tempo, continue cavando a sua cisterna, porque no momento certo, Deus irá mandar a providência.